E a gente vai dar início ao nosso programa de sábado, Oxe Mulher, na companhia da Nádia Medeiros, da nossa querida Solange Lima, que está acompanhando a gente hoje externamente. Exatamente. É isso, Nádia? Bom dia, se vocês Agora. perceberam o look da nossa querida pedagoga, que ontem foi o dia dela, viu, gente? Só para lembrar, Paulinha Almeida aí, ela já tá nesse climaço, né, aí do frio. E falar em frio, né, o Oxe Mulher traz para você nada mais, nada menos aquilo que a gente mais gosta, né, gente? Comer, comer. Então, para isso, a gente trouxe aqui para falar um pouquinho de alimentação saudável, de uma forma, né, que a gente pode conter em casa de uma maneira mais simples, mais saudável. Mudanças de hábitos, né, alimentar. A gente trouxe aqui a nossa querida nutricionista, estreando aqui no Oxe Mulher, Karina Lima, que aí ela vai se apresentar, dizer qual a especialidade dela. E daí, fica ligadinho nas dicas dela. Aproveita, minha gente. Comenta, compartilha, participa com a gente, porque a gente quer fazer essa live chegar a muito mais pessoas. Informação sempre, né? O Oxe Mulher acredita que informação é poder e poder gera empoderamento. Exercemos esse papel social para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram e pelas ondas do rádio, né? Então participa com a gente e vamos lá. Bom dia, Karine. Bom dia. Quem está acompanhando a gente pela live do Instagram, do Facebook, prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema tão interessante que é a comida, né? A comida tem esse lado aí afetivo. Eu sou Karine, sou nutricionista. Sou nutricionista infantil, porém atuo também na área de emagrecimento e metabolismo, que é uma área que vem crescendo muito, essa área de emagrecimento. As pessoas, quando nos procuram, geralmente estão atreladas ao emagrecimento. E aí a gente tem prazer em estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa época fria e como é que a gente pode ajustar essa alimentação aí para ninguém perder o foco nessa época do ano. E quando a gente pensa, né, nessa questão do frio, vai dizer, oxente, oxe mulher, oxe homem. E Nordeste tem frio para falar desse tema. Você sabe que nordestino chega a baixar a temperatura um pouquinho só e a gente já tá de casaco, né? Menina, basta um grau. Basta um grau, a gente já quer usar meia, Todo cachecol, mundo agasalhado. Todo mundo agasalhadinho, agasalhadinho. tirando as mantas de dentro do guarda-roupa. Exato. E pra quem não entende, aqui no estúdio, gente, é um frio congelante realmente, porque a gente precisa manter o ar-condicionado no top do máximo, né, da capacidade dele, para poder manter os equipamentos aí bem refrigerados e tecnicamente protegidos. Então a gente resfria realmente o estúdio aqui e acaba que a gente fica com frio tremendo. Exato, né? Inclusive ela já tá estreando o blusão dela de frio, né? Muito bem agasalhada. E como a live deu uma pausazinha, a gente teve que retomar, né? Desejar os meus parabéns, né? O Oxe Mulher deseja os parabéns para todos os pedagogos, que ontem foi o dia deles. Em especial para a nossa querida Paulinha Almeida, que também exerce essa profissão tão linda e que merece ser, sim, valorizada, né? Em todos os aspectos, inclusive na área salarial, porque eles que estão à frente na questão da educação e que formam essas pessoas do nosso Brasil aí afora, né? Então eles deveriam ser pensados prioritariamente, né? Bom, mas aí a gente já tá nesse climazinho, os parabéns, né? Aproveitei esse clima. Deixa eu aproveitar também para mandar um abraço pro meu povo de pedagogia que acompanha a gente também lá na Federal, viu? Tenho 2 turmas, na verdade, para mandar um abraço lá na Federal. Povo de pedagogia, pedagogia de lá de 2004, né? Que foram 2 turmas por onde eu passei, com quem eu me formei. E aí são 100 alunos ao todo, são 50 alunos em cada turma. E eu carrego esse povo comigo até hoje, porque realmente é uma turma batalhadora, que está aí até hoje atuante na área de pedagogia, seja na pedagogia institucional, seja na pedagogia escolar, seja em coordenação, né, de escolas. Na verdade, a atuação do pedagogo hoje em dia é bem ampla. E a gente tem aí, eu tenho colegas espalhados em todos os âmbitos, tanto corporativo quanto escolar. Né, e traz pra gente um orgulho tremendo. Inclusive, mandar um abraço pro meu pedagogo top, Clodoaldo Marques, que é quem vai estar com a gente no próximo sábado, Olha, que já massa. falando aqui do nosso Então tema. a gente já está feliz em receber, né? Porque esses profissionais têm que ser valorizados e o Oxe Mulher é isso aí. Exatamente. Oportunidade para todos e principalmente do Cabo de Santo Agostinho, que a gente gosta de valorizar nossos profissionais. E quebrando o tabu, né? E Que é um homem pedagogo. Um homem pedagogo, né? Que o homem ou a mulher pode Tá, onde exercer quiser. o que quiser e aonde quiser, né? E aí, para isso, né, voltando para o nosso temazinho, que é sobre comida, gente. Então, a gente, como é que faz para ter uma alimentação mais saudável nessa época de frio, né, que se estende não apenas na época de frio, mas a gente quer iniciar
essa conversa, porque está se aproximando da gente o período mais friozinho aqui no Nordeste. E daí a gente quer uma dica da especialista aqui, Karine, né? E como é que a gente faz, Karine? Então, Qual a já, indicação para esses períodos frios? No frio, a gente tende a ter um gasto calórico maior. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele precisa compor essa energia. A gente sente frio, então o nosso corpo ele vai trabalhar para manter essa temperatura. Então, logicamente, a gente vai ter o que a gente chama de um metabolismo mais acelerado, ou seja, a gente vai ter um gasto energético mais alto. E seria o período ideal para emagrecer. Porém, o que acontece? A gente tende a superestimar esse gasto, porque o frio ele remete à questão emocional, da comidinha quente, né, do aconchego, do chocolatezinho quente. Então, a gente prefere comidas mais calóricas, e aí a gente acaba superestimando isso. Então, algumas estratégias podem ser utilizadas, como, por exemplo, as sopas são muito bem-vindas nesse período, tá? Eu amo sopa. Mas aí, Papa sopa. eu acho que todo nordestino gosta de uma sopa. Mas de sopa é jantar sim, viu? Vale salientar. É jantar sim. E aí, onde é que entra o problema da sopa, tá? Tem que ser uma sopa bem equilibrada, aporte proteico, e aí pode ser uma carne magra, pode ser um franguinho, né? Que a gente faz a canja, que é uma delícia. E qual que é o problema? As repetições. Eu vejo muita gente que come 2, 3, 4 pratos de sopa achando que não é calórico. E aí é que tá o pecado, né? Aí é que a gente erra. Gente, Já eu já tô aqui percebendo que eu venho errando, que quando eu faço sopa, quando dá assim, tipo, mais 11 horas, eu já fico pensando no caldinho da sopa. Da ou seja, sopa. é sopa com sopa. Isso, então a gente precisa ter esse aporte proteico para que a gente não tenha essa deficiência de proteína, né? Que são as carnes magras. Uma variação de legumes, de verduras nessa sopa e uma fonte de carboidrato, que aí pode ser um macarrão, pode ser um arroz, pode ser até um caldo, um creme de batata, uma macaxeira. Perfeito. Tá? Então, assim, é uma sugestão. Os chás são uma sugestão maravilhosa também para essa época agora do inverno, porque a gente tem chás que são termogênicos, a gente tem chás que são digestivos, a gente tem chás que são calmantes. Então, assim, nossa cultura não é muito do chá, eu percebo isso, né? É mais do cafezinho. Isso. Porém, assim, é uma conduta que eu uso muito e que vale muito a pena, são os usos dos chás. E a gente pode pensar em outras estratégias, como por exemplo, as saladas frias já não são tão bem-vindas nessa época inverno, então a gente pode fazer um legume cozido, uma fruta cozida, uma maçã com canela, um abacaxi com canela, um morango com chocolate. Então assim, tem diversas opções para que a gente possa moldar. E outro ponto importante são as atividades físicas, que é que a gente percebe no inverno. As academias vazias, né? E o mau tempo possibilita até as atividades externas, que é a caminhada. Então, tudo isso acaba fazendo a gente pecar e ganhar os quilos no inverno. Então, todo cuidado nessa época aí é necessário. Eita. Fazer a caminho. Camille falou em fruta aí, mas ela não falou numa fruta que eu acho que muita gente é adepto aqui no Nordeste. E numa receitinha que tem de atrela, a tal da banana. Né? Vai muito bem também. A banana cozida. Pode ser uma banana assadinha com canela, um pouquinho de açúcar, não faz mal. Olha aí, tudo é moderação. Dessa assada. Mas aí a questão do assado, a gente tem a diferença do frito e do assado, Isso. tá? Quando a gente faz ele imerso em óleo, é frito. Então, Isso. assim, já não é uma boa opção. Porque a gente tem um aporte calórico muito maior, mas a gente pode fazer ela assada. E aí Perfeito. botar uma canelinha ou algum outro tempero a gosto. Até no airfry, né? Que usa hoje em dia, muita Isso, gente usa airfry isso. em casa. E a banana, né? A gente vem falando assim sempre do Nordeste, porque praticamente são algumas comidas típicas da nossa Isso. região e que a gente carrega aí culturalmente ao longo da nossa vida, né? Então, a banana, a macaxeira, o cuscuz, né? Cuscuz. E a gente pode, né? Eu vou dar uma Pode. pausa aqui. Pode. A gente pode falar do cuscuz, Pode. introduzir o cuscuz Com de certeza. maneira, porque ele é muito calórico, né? E o nordestino, se puder, come no almoço, como certas pessoas aqui que constam no programa, na hora do almoço, com Cuscuz feijãozinho. com feijão, Isso. cuscuz de manhã com ovo. Cuscuz. É uma delícia. E aí de noite vai um cuscuz com carne. Aí O você cus- variou 3 vezes no dia, variadamente. O cuscuz ela é uma excelente fonte de carboidrato, tá certo? Pode entrar na dieta perfeitamente. E realmente, tudo a gente nunca deve jogar um alimento de forma isolada, né? Como a gente julga muitas vezes o pão. Pão, eu sou defensora do pão onde eu vou, porque acho que a maioria das pessoas que chegam no consultório, aí tirei o pão para emagrecer. E não é bem assim. A gente pensa mesmo no contexto geral. O que é que você come ao longo do seu dia? Onde é que esse cuscuz está entrando? Com que acompanhamento? É com ovo ou é com embutido? Então, assim, são todas estratégias que a gente utiliza e não só o alimento isolado. Então, a gente percebe muito esse julgamento, assim, aí não vou comer pão, não vou comer cuscuz, não vou comer isso. E quando a gente vai ver o contexto, ali tá tudo errado.
Então, assim, não é o alimento, é realmente o todo dia, né, na verdade. A rotina, A né? rotina, exatamente. Aí, voltando ao que eu vinha falando, né? A gente vem falando da cultura nordestina, que aí a gente agrega, né? Esses alimentos que a gente traz aí culturalmente, como macaxeira, o inhame, o cuscuz, a banana. A banana da terra, né? Que chama a banana comprida, né? Comprida, né? Que a gente faz cozida. Isso. Ou E a assada. banana acho Tem que- várias variações. Tem A a gente tem a assada, manga, a a gente tem a maçã, nanica, a gente tem a isso. maçã. E daí a gente faz, por exemplo, o uso da banana, sugere-se muitos Muito. alimentos com ele, né? Por exemplo, bate a banana com aveia, Vitamina, creminho de banana. Para quem faz Os o brownie, uso né? do whey, pode estar usando a banana com whey. Tem várias opções. A banana, assim, ela é uma fonte de carboidrato muito boa para quem faz atividade física perfeitamente e até para quem não faz, para emagrecimento. Porque o que acontece? A banana ela tem uma caloria maior. Por exemplo, se eu for comparar uma banana numa dieta, uma banana tem equivale a 180 gramas de melão. Então, o melão é uma fruta que a gente consegue comer em grande quantidade, porque ele tem um aporte calórico menor. O que não quer dizer que a banana não entre nesse contexto, mas é aquilo que eu falei, vai toda a questão da rotina daquela pessoa. Então, assim, todas as frutas são bem-vindas, inclusive a banana. E aí a banana ela pode estar justamente nessas receitas. Bolo de banana de caneca que você pode estar fazendo no micro-ondas, é uma opção para esses dias quentes. Tá? Ai, Você pode bater a bananinha com ovo, aveia, fazer no micro-ondas, fica perfeito, botar uma caldinha de chocolate. É rápido e prático também. E aí, uma vitamina, um creme de banana, a banana assada, a banana cozida. A banana tá em praticamente todos os pratos, eu acho, realmente nordestinos. A banana e o milho, na verdade, O o milho milho. como fonte, como raiz, né? Tanto do cuscuz Isso. quanto da nossa pamonha. Eu vi E uma agora matéria não é que ontem está sobre chegando no São pamonha. João, é que a gente Ai, vai. Haja milho. eita. E É um pensar, problema. né? E olhe que essas comidas típicas estão chegando agora, compondo o nosso inverno nordestino. Isso. E daí a gente tem que pensar, né, no alimento, mas não de forma isolada, como a Isso. Karine vem ponderando aqui. A questão é a rotina e as repetições, né? E daí a gente tem que alimentar-se de forma equilibrada, né? Isso. E quais são os alimentos, voltando para esse assunto, que você considera mais equilibrado? Porque o nordestino, em sua maioria, principalmente a camada mais baixa renda, digamos assim, como é que pode perder peso, né, não é isso? Com uma alimentação que você tenha em casa, né? Porque às vezes esses produtos de emagrecimento, por exemplo, são muito mais caros e que todo E mundo mais não calóricos, às consegue, vezes. não consegue atingir, né? Isso. Então, daí, qual é uma dica boa para que todo mundo tenha acesso? Comida de verdade, tá? A gente tem a ilusão de que dieta é coisa mirabolante. Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu quero fazer dieta, mas eu não quero nada daquelas coisas. Eu quero semente, como se dieta fosse algo difícil de fazer. E a gente fala em comida de verdade. É o arroz, que pode ser o arroz branco, não necessariamente o integral. É a batata, é a macaxeira, é o pão, tá? Tudo vai ser o acompanhamento. O que acontece? As pessoas, às vezes, um pão com salsicha, por exemplo, jamais vai ter as fontes nutrientes e proteicas que vai ter um pão com ovo. Então, assim, são comidas de fácil acesso. É o arroz com feijão e um pratão de salada, que é necessário. É à noite um pratão de macaxeira, de inhame. Então, assim, são fontes carboidratos, tá? Mas que a gente consegue o emagrecimento com esses alimentos. Onde é que as pessoas erram muito no excesso calórico? É a preparação. É o óleo que usa para preparar uma carne. É o óleo que usa para fritar um peixe. É naquele açuquinha do café que você toma 5 vezes no dia, o cafezinho. Na açuquinha do suco. Então, isso são extras que entram naquela conduta dietética e quando a gente vai ver, tem um aporte calórico muito maior. Então, o maior erro das pessoas realmente é nesse excesso. E a gente já tem estudos que comprovam assim, que o Brasil é um dos maiores consumidores de óleos de soja. Então, assim, pela preparação, né, da fritura em excesso, a carne frita, o frango frito, os embutidos que tem um teor de gordura altíssimo. Então, assim, a gente tem que ter esse controle realmente no preparo do alimento. Né? Preferir as preparações cozidas, as preparações grelhadas. E aí não necessariamente entra o azeite, tá? Porque a gente sabe que o azeite é uma gordura cara. Isso. E que nem todo mundo tem acesso. Então, a gente pode pensar realmente no cozido, em temperos mais naturais, evitar associado a câncer. A maioria utiliza desses temperos Muito. industrializados. E não são baratos, né? E Se a não gente for são parar para baratos. analisar um pacotinho daquele, eu acho que na época que eu usava, muitos anos atrás, já era R$4. Isso faz Isso. muitos anos que eu não uso, né? Desde que eu tive conhecimento realmente que eu parei em tudo. E aí a gente pensa no excesso, né? A pessoa usando arroz, ela usando feijão, ela usando a carne. E um cubinho daquele ali, ele tem a quantidade de sódio que você precisa usar no seu dia todo.
Nossa. né? Então aí daí você já tira. Aí Aí vem você pega as um outras cubinho no fontes de feijão, sódio. um cubinho, Isso. Um cubinho em cada prato. Que é preparado pra Exatamente. casa. Aí você. E aí fica esse cuidado, né, Nádia? Inclusive, deixando como dica aqui, a gente hoje tem na cidade, aqui no Cabo, no próprio Mercadão, tem várias Isso. barraquinhas de temperos naturais, que a gente visitou uma, inclusive, né, Nádia? Isso, a gente tem foto, vamos Isso. reviver esse momento. As importante meninas lá do dessas Mercadão. fotos. E aí tem temperos naturais dos mais variados, como a doutora falou, tem páprica, tem açafrão, tem muita coisa bacana lá que vai ajudar você a deixar a sua comida gostosa, tão gostosa quanto, trocando aí esse tempero industrializado por um tempero mais natural e saudável, porque o foco é saúde, né, Nádia? Exatamente, né? E a gente vem falando também na questão econômica, né? Porque o uso excessivo do óleo, por exemplo, como ela citou, do excesso de utilização nos alimentos, não só piora a sua saúde, mas também seu bolso, né? Porque o óleo está custando muito caro, minha gente. Vocês já viram quanto é que está custando um tubinho daquele de óleo? Tá na média dos R$10, Nádia. Hoje chega... E aí, se hoje você é- acha, como a maioria das famílias, né, de baixa renda tem esse hábito da fritura e gasta 2, 3 óleos no mês, né? Você pensa aí que dentro do seu orçamento são R$30 de óleo. E olha lá, no barato, viu? Quando você pega a promoção. Exato, e muita gente acha que tudo tem que ser fritado com óleo, né? Por exemplo, a gente pode fritar o ovo do tipo cozido, né? Não é isso, Isso. Karine? Isso, pode usar. Uma pra- água, né? Como se- Faz com água também. A questão, é que sempre fala assim, a questão do sabor, né? Que quando a gente muda o hábito, demora. Isso. Vamos É uma ver se a adaptação. adaptação. Então, assim, vai muito. Eu sempre trabalho muito assim nos meus pacientes a questão emocional e a consciência de que ele tem que querer aquela mudança. Porque não adianta eu te falar, ó, não usa tanto óleo e tal, mas é ruim um sabor. Mas aí entra os temperos. Então, se você faz um ovinho na água, ele frita perfeitamente e você tempera com uma páprica, com uma salsinha, com orégano. Tá perfeito. Então, assim, realmente são hábitos e você ter aquela consciência de querer mudar, tá? Porque a gordura, ela é palatável. Isso. A gordura, ela dá sabor aos alimentos, né? Então, assim, isso é explícito. A gordura, ela dá sabor. Então, você pega um alimento que tem um teor de gordura maior, ele é mais gostoso. Ai, uma charque, minha gente. Sem uma Falando em gordurinha. paladar, Ai, isso, meu Deus. isso. A tal da bisteca, minha gente, que vem com aquela camadinha de gordura assim, a picanha, né? É uma carne Ela que dá um realmente... sabor. Então, é. quando você faz... A mesma coisa vai pro açúcar, né? Eu tenho pacientes que começaram a fazer a retirada do açúcar do cafezinho, hoje tomam sem açúcar. Mas foi um processo de diminuir. Usava 4 colheres, começou a usar 3, começou a usar 2. E o paladar, ele se habitua. Isso. Tanto é quando você muda a sua rotina, você começa a comer bem, você começa a fazer atividade física que você se sente melhor. Às vezes você olha para um alimento gorduroso que você comia antes, você já não tem aquele olhar que você tinha antes. Porque o paladar realmente ele muda. Então, assim, vai muito da pessoa querer aquilo ali. E que não acontece tanto. Às vezes as pessoas mudam quando adoecem. É. Né? Quando já Nessa estão questão com do a pressão cafezinho, alta. doutora, muita gente comenta que depois que deixa de consumir o açúcar no café, no suco, chega em algum lugar e consome e sente o gosto da cana do açúcar, Isso. né, na adição. Isso. É uma mistura de sabor que, na verdade, a gente está habituado que não percebe. Não percebe. A É gente não nessa sente o gosto retirada do que a gente café, a sente gente o sente o gostinho gosto da do cana. doce, que Do é o doce, açúcar. exato. Quando a gente retira, a gente começa a sentir o gosto do Do café. café. Então a gente consegue identificar quando o café está mais forte, ele está mais fraco, a gente Isso. consegue sentir o sabor do alimento, que é o interessante pra gente. Uhum. Então o paladar realmente, a gente consegue treinar o paladar. Só que toda mudança, ela gera um desconforto. Então você tem que estar, eu sempre digo, você tem que estar preparado para isso, para essa mudança. Porque exige, né? Você tem que estar disposto. Na Isso. verdade, quando a gente se depara aí com a mudança de hábito, né? Porque a gente vai ter que se adaptar a novas introdução de alimento, novas introdução, né? Alimentar, no caso. E é algo que vai acontecendo moderadamente. As pessoas às vezes se exigem muito, querem mudar da noite para o dia. Eu sempre digo, ninguém engordou 10 quilos da noite para o dia. Então, para você reeducar seu paladar, reeducar sua alimentação, precisa de tempo. Né? Isso leva tempo e isso vai acontecendo progressivamente. E daí a gente pensa, né? O que fazer, né? Para que a gente possa ter essa adaptação alimentar, né? Como a doutora mesmo falou, vai aos pouquinhos. Se consome 3 colheres aí no açúcar, Isso. coloca 3. O óleo, já vai observando aí. Diminui um pouquinho esse óleo aí de casa, esses temperos aí adicionais e vai aí pro mais natural. Porque muitas vezes, nessa questão econômica, principalmente falando do Nordeste, né? Que onde a gente tem que estar sempre puxando de lá para cá para poder comprar uma coisa e substituir por outra. Esses temperinhos naturais podem substituir, inclusive, algumas verduras, né, que é utilizada, né? Ou no tempero, um tomate, uma coisinha. Então, você bota aí uma páprica, bota aí um alecrim, que é barato. Eu comprei um saquinho. Barato. Acho que foi 100 gramas, viu? Um saco desse Vem tamanho de alecrim. muita coisa 100 gramas.
É A gente muita tem que ter, coisa. inclusive, o cuidado quando a gente vai comprar determinados Pra não temperos. vencer, né? Bota 100 gramas aí pra mim, que a gente pensa que 100 gramas não é nada na vida. Minha gente, dependendo do que for, 100 gramas vem um pacote desse tamanho. É. Então tem que ter esse conhecimento um pouquinho, chegar lá, pede ajuda da vendedora. Eu quero um pouquinho assim, que cabe no meu potinho de tempero em casa, que aí Exato. ela vai me dar a quantidade Assim correta. foi com E o dura orégano. bastante. O O orégano, orégano veio o pacotão. principalmente quem gosta de ovo, né? Por exemplo. Perfeito. Um oréganozinho, minha gente, dá todo um diferencial. Principalmente quem precisa mudar o hábito alimentar aí. E é uma sugestão que eu dou, desculpa, Nádia. A questão do ovinho, pra quem gosta de pizza, sabe? Você dá a sugestão. Fazer o ovinho mesmo, e aí você pode colocar rodelinhas de tomate, orégano e queijo, fica uma delícia. Perfeito. Olha aí, tá vendo, gente? Quando chegar em casa eu vou fazer isso, porque... E aí você, Nádia, que gosta de tapioca, no ovinho, coloca um pouquinho da massa de tapioca, que ele fica parecendo um Isso, tapiolete. fica parecendo um pãozinho. Isso. Pronto, e eu ia falar dessa concorrência, né? Da tapioca com pão, né? Porque muita gente menciona que, Isso. eu troquei o pão por Uma tapioca. E na verdade, o que Não engorda fez é o nada. quê? São esses recheios, porque na tapioca a gente tem uma tendência de fazer nesse Isso. modelinho pizza, né? Com os dos mais variados sabores. E isso Isso. requer esses queijos, né? Com exceção do coalho, né? Porque o coalho praticamente não tem gordura, é isso? Tem gordura. Ai, meu Deus. Olha aí, Nádia. A gente tem essa ilusão de achar O que os queijo amarelos magrinho, são na mais verdade, é gordos, glicose, mas não né? é bem assim, tá? Ai, meu Deus. Todo vou ter queijo é que fonte de rever minha gordura. alimentação. Isso, todo queijo é fonte de gordura. O coalho, inclusive, ele tem um teor de gordura um pouquinho alto. O que não quer dizer que não pode entrar na dieta. Mas a gente não pode comparar com os queijos amarelos, achando que é mais magro do que o amarelo, porque não é bem assim. Então a gente consegue colocar na dieta um queijo mussarela e um queijo coalho tranquilo. Mas para uma redução, às vezes quando a pessoa quer emagrecimento, geralmente entra mais aí um queijo cottage, né? A Um creme de ricota ricota, entra Ricota. também. Porém, a ricota também tem um teorzinho de gordura. Então a gente tem que pensar que às vezes tem queijo que tem mais teor de gordura do que de proteína. E a gente sempre coloca o queijo como proteína. Então tem que ter cuidado nessa questão do queijo. E por isso aí, né, gente, a importância da leitura do rótulo que Isso. Nádia Medeiros não fez em relação ao queijo coalho. E é Até viciante, porque- olha, quando você começa a ler rótulo, é viciante. Meu esposo que diga, porque ele agora vai pro mercado, é o tempo todo assim. E ele falava de mim, é meia hora fazendo feira pra escolher. Hoje é do mesmo jeito. Porque assim, você tá comprando, você tá pagando. Então você compra algo que, vou levar isso aqui porque no rótulo tem dizendo que é mais saudável. E quando você vai ler, não é. O Então- problema é quem sofre de visão, né, gente? Esses rótulos é miúdo. Isso. Posso dar uma dica, Nádia? Pode. Tem lupa nessas lojinhas de bugiganga que a gente vê aí comércio afora. Vende umas lupas pequenininhas que dá pra você andar com ela na bolsa. Leva uma lupinha daquela que ajuda a ler o rótulo. Isso já é intencional, essa questão do rótulo ser pequenininho. Você Exato. pode ver que na frente, 25% menos de gordura. Isso. Enorme. Quando você vai lá pra tabela e pros ingredientes, é bem miudinho, assim, você quase não consegue ler. Inclusive, eu estava numa maratona um tempo desse nos mercados, porque eu queria comprar, como todo nordestino gosta de um cuscuz, né? Cuscuz com cuscuz. E daí eu estava atrás daquele, o material do o milho, né? Sem ser transgênico. E foi uma dificuldade para achar. Porque todo ele lá tinha aquele Tzinho na frente, porque só tem esse Tzinho por uma questão que foi obrigado, né? Obrigada. A colocar no rótulo. Mas ainda assim eu continuei sem comprar, porque em todos daqui do município não tem. A questão da rotulagem ela é bem problemática aqui, porque principalmente para quem é alérgico. Eu sempre digo que o paciente que for alérgico, ele tem que ter um cuidado redobrado. Porque às vezes vem um pequenininho assim, contém, às vezes a pessoa é celíaco, né? Tem alergia ao glúten. E aí tem lá bem pequenininho atrás. Cuidado, pode conter traços de glúten. Então, para uma pessoa que é alérgica, aquilo ali é um perigo. E era algo que era para ser destacado, né? Mas simplesmente colocam lá, pode conter. Não existe pode conter, ou tem, ou não tem. Isso, é porque quando eles falam em traços, é o seguinte, pode ser que esse alimento, nesse processamento, ele tenha passado por alguma máquina que passou algum produto com glúten. Então, pode ser que nesse processo tenha algum traço do glúten. Isso. Então, para quem é alérgico, qualquer tracinho já pode causar os sintomas da alergia. E aí era algo que era para ser mais explícito e mais explicativo, e não é, né? Eles colocam, embaixo dos ingredientes tem lá, pode conter traços de glúten, pode. Então, assim, é uma falha muito grande dos nossos rótulos. A gente tem rótulos de produtos integrais que, tipo, salgadinho de pacote. Eu lembro como se fosse hoje, a mãe chegou pra mim e esses fandangos, tipo, uma chips, né? Comprou integral. Levou até pra consulta, mãe, eu posso dar isso aqui? E aí eu fui pro rótulo com ela, o alimento ele tinha um teor de gordura maior do que o tradicional. E tinha um teor calórico maior do que o tradicional. E tinha um teor de sódio maior do que o tradicional. Então, assim,
é realmente a questão de ler o rótulo. Eu sempre ensino, porque tem que ler. Claro que uma pessoa que é leiga, que não é nutricionista, ela não vai ter o conhecimento científico. Mas o básico que você souber do rótulo, você vai conseguir entender o que você está levando para casa. Porque eu sempre prego isso, você está pagando, está levando para sua casa, achando que é algo mais interessante, na verdade não é. Na verdade, mesmo se você é leigo, esse próprio hábito vai dar a Isso, você, na virar verdade, rotina. muito mais conhecimento, porque você vai se apropriar daquilo. Né? Exatamente. Com essa rotina de ler, toda vez que for para feira você lê o bendito dos rótulos, você vai criar esse hábito e você vai Exatamente. adquirir conhecimento. Ou seja, o hábito, né, até de estar no supermercado circulando lá, vai ser um pouco mais esticadinho, né? Seu Isso. tempo no mercado. Mas o tempo que você ganhará de vida, né, vai ser muito maior, porque qualidade de vida está justamente na questão alimentar, no exercício físico, né? Na ingestão, isso. De água, a gente vai beber Água. o líquido. E nesse tempo frio, a gente precisa aumentar, porque a gente sente menos necessidade de ingerir água, né? A gente tem mais vontade de comer uma comidinha mais quente, algo mais gorduroso. Então, o corpo da gente não pede tanto água quanto no calor. E a gente tem até um índice de aumento de infecções urinárias e de doenças relacionadas. Então, a gente precisa aumentar esse aporte de água. E eu sempre digo, não espere ter sede para tomar, porque a sede ela já é um sintoma de que você já está precisando da água. Isso. Então, a água tem que ser um hábito mesmo. Acordar, tomar água, andar com a garrafinha e tomar sempre água. Mesmo que não sinta sede, não esperar sentir sede. E o nosso rim agradece, né? Inclusive quem tem Isso. histórico aí familiar, quem sofre aí com os cálculos renais, quem tem histórico, tem muita gente que tem o histórico da infecção urinária, né? Recorrente. Recorrente. E aí Isso. ficar sem água não tem nem o que pensar. E daí a gente pensa assim, na questão do alimento, quem aqui, né, tanto do Oxe, moleque, ou alguém de casa gosta de berinjela? A berinjela, assim, eu não costumo ter o hábito de alimentar, fazer alimentação com a berinjela, mas ela é importante para esse processo frio. Muito. Eu vejo ela tão bonita, eu digo, Ela meu é Deus, linda. É porque não é algo tão cultural nosso, né? Isso. A berinjela, o brócolis hoje em dia já tá mais falado, né? Porque antes Isso. falava em brócolis, todo mundo. Eu quero Brócolis! mãe. Isso. A berinjela, a gente pode estar fazendo até uma lasanha de berinjela, substituindo, fica uma delícia com queijo. Pode fazer no forno, pode fazer ela assadinha, pode fazer ela empanada, né? É um vegetal de baixíssima caloria. Então, eu sempre falo, vocês têm que consumir fruta e vegetal na dieta. Não tem como emagrecer sem consumir. Por quê? São alimentos de baixa densidade calórica, ou seja, a gente consegue consumir um volume grande, ficar saciado, tá? Se a gente for comparar, 4 bolachinhas tem quase 400 calorias, é o prato de uma refeição. E 4 bolachinhas não vai te deixar saciado. Então, você precisa comer vegetais. E aí é a questão do hábito, mais uma vez, de você chegar no mercado e falar, eu nunca comi berinjela, mas eu vou tentar. Eu nunca comi abóbora, eu nunca comi espinafre, vou tentar. E aí você pode, na internet, a gente tem um leque de opções de receitas, né? Que você pode estar se planejando aí e começar a realmente criar esse hábito. eu vou Ela falou de tentar. uma coisa boa aí, viu? Espinafre. Na verdade, na minha mãe, coisa de mãe, né? Ela criou um hábito em casa de sempre que a gente adoecia, ela fazia um super suco contendo espinafre. Ela colocava a cenoura, o espinafre, beterraba, laranja, limão e acerola. Na verdade, é um super Mix suco aí, realmente né? de São vitaminas fontes, para quem isso. tá fraquinho, tá? Lembrando que E aí- no dia a dia talvez realmente seja um excesso e a doutora me corrija um pouco mais. Mas na deficiência de nutrientes ali do período em que você está adoecido, era uma coisa que dava energia danada, rapaz, pra gente levantar da cama de manhã. Né? E aí eu, em casa, realmente a gente não tem o hábito de consumir açúcar, eu consumia ele exatamente daquele jeito que ele vinha. Porque o docinho da laranja, o docinho do próprio limão, que quem pensa que limão é ácido se engana. Né? Aí o limão, na verdade, traz um sabor pra gente, um paladar maravilhoso. E quando você mistura tudo, fica tão gostoso e fortifica realmente. O espinafre é excelente. O espinafre é uma fonte de ferro e aí aliado com a vitamina C, né? Que é da laranja, do limão, a gente consegue maior absorção desse ferro do espinafre. Isso. Então, é uma combinação perfeita, assim, ferro e vitamina C. Olha aí, manhã, fez bem, hein? Fez bem. Gente, e um alerta, né? Para esse período agora que a gente vai enfrentar nessa mudança climática aí, por exemplo, né? A gente tem que reforçar a nossa imunidade Isso. com alimentos que é muito mais nutritivo, como limão, contém a vitamina C e outros legumes, para fortalecer essa imunidade para que a gente não venha parar aí nessas UPAs e outras instituições Que estão aí, superlotadas. né, que Isso, estão trazendo superlotadas. também esse alerta, né? Que inclusive ontem foi publicado aqui no nosso município que o Hospital Infantil já está aí com atendimento bem complicado para as nossas crianças, com superlotação.
por conta desses quadros gripais nos miúdos, né? E Exatamente. fica esse alerta pra gente reforçar aí. Suco na meninada, fruta na meninada, pra gente E poder bastante água. melhorar né? isso. Água sempre. Água sempre. E como a gente vem mencionando essa questão esse período de inverno, essa mudança climática, porque o clima hoje está muito estável, né? Hoje faz sol, amanhã faz chuva e num minutinho o tempo muda. Para as crianças é muito mais perigoso esse certeza. clima e daí a exigência de um alimento mais saudável, né? Eu tenho acompanhado algumas mães na internet fazendo justamente essas substituições de industrializados para essa coisa mais natural em casa. Você vai fazer um biscoitinho, mistura Isso. banana, ovos, aveia e coloca lá no Faz como se forninho, fosse um cookiezinho. faz um cookiezinho, Fazendo. né? Suco, fazendo esse mix aí que você colocou, Paula. Tira o todinho e bota um suco pra criançada, né? Exatamente, porque aí vai fortalecendo essa imunidade e a gente deixa de visitar esses espaços aí que estão super lotados, seja lá por falta de administração pública ou por qualquer outra questão, mas seus miudinhos estão em casa muito mais Exatamente. saudável, né? E daí, Fortalecendo ainda, Nádia, também a ideia que a doutora trouxe pra gente, a importância da vitamina C, né? Tentar não usar essa vitamina C industrializada de E a farmácia. vitamina- A gente tem tanta fruta aqui no Nordeste, A vitamina né? C é facílima de conseguir. Para uma criança, 7 anos de idade, 45 miligramas, uma goiaba, por exemplo, ela Olha consegue isso. o aporte de vitamina C, uma laranja, uma porção de morango. Então, assim, é algo muito fácil de conseguir a vitamina C. Infelizmente, hoje, a gente está tendo realmente essa melhora que a Nádia já falou. Estou vendo muitos pais mais preocupados, né? Eu que trabalho na área infantil, eu percebo isso. Tem uma gama de pais, assim, que já estão tendo outro olhar para a alimentação infantil. Mas a gente ainda tem muita criança que come errado. Sabe? Muita, assim, não é pouco. É muita criança diabética, muita criança com colesterol alto. Então a gente pensa assim, como essa criança vai ser quando adulta? Como é que vai ser a adolescência dessa criança? Então, assim, até deixo um alerta para os pais, realmente, assim, que se preocupem com a alimentação dos filhos. Uma frase que eu escuto muito, assim, que me preocupa é: ah, mas eu sempre comi e não morri. Isso. E eu sempre falo para os pais, a gente não está falando de criar sobreviventes. A gente está falando de criar crianças saudáveis. Então, hoje a gente está vendo o número de crianças autistas enorme. E às vezes, assim, teve uma mãe que falou: por que tem tanta criança autista? Será que o laudo não está errado? Será... E a gente pensa que não. Existiam autistas antigamente, mas a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Isso. Né? Existiam crianças com déficit de atenção, mas a gente não tinha os estudos que temos hoje. Né? A gente não temos o tinha... olhar que Hoje a temos gente vê hoje, né? a psicopedagogia como cresceu, né? A nutrição infantil como cresceu, terapia ocupacional como cresceu, que eram profissões antes que a gente não via com a demanda que a gente tem hoje. E, tanto é que a gente tem necessidade, eu como nutricionista infantil, às vezes preciso de um profissional e fico querendo buscar, assim, e tem. Antigamente não tinha, né? Então, assim, a alimentação, principalmente para essas crianças que têm déficit de atenção, que têm autismo, ela é essencial. Então, a gente tem muitos estudos. E eu vejo, às vezes, pais que não se preocupam tanto, preocupam-se muito com a medicação, preocupam-se muito com a terapia e deixam a alimentação de lado. E aí, a gente, às vezes, pecam muito nisso. E eu não julgo tanto os pais, porque realmente são pais que vieram lá de trás, que têm uma outra cultura, né? Que foram criados dessa maneira, mas que precisam abrir realmente a mente, assim, e abraçar essa causa da alimentação, que é fundamental para o aprendizado da criança. E isso desde a primeira infância, né, Desde- doutora? desde a gente a- vem ó, quebrando. Eu faço desde a da gestação, assim, Isso. que o que a mãe come já influencia Já no influencia paladar da também. criança, né? Do que essa criança vai ter a preferência pro doce, pro azedo, pro salgado, desde a gestação. Então, assim, a introdução alimentar ela é um fator que determina praticamente a infância toda. Então, eu tenho crianças que se alimentam mal, porque lá na introdução alimentar foi totalmente errada, né? Porque, às vezes, o médico indicou que entrasse com suquinho, a criança com 3, 4 meses, porque o médico indicou que desse papinha. Então, assim, é uma gama de coisas. Esse menino tem que tomar suco. Isso. Complicado. Então, assim, deixa essa alerta para os pais, ainda mais nesse período agora, de reforçar a alimentação. Como assim? A gente, na verdade, a gente faz hoje em Isso. dia, né? Antigamente a gente tinha muita cultura da mãe amamentar, aí 1 mês, 2 meses já começar a dar mucilão, menino. Isso. Né? Bota passinha, até porque ele fica mais gordinho Uhum. e aparentemente saudável. É a cultura do É. tem que estar gordinho, Tem que né? estar gordinho. Tem que estar Se gordinho. criança que se tá magrinha é porque não tá bem nutrido, né? E aí a gente tá conseguindo ainda quebrar essa barreira e conscientizar as mães a fazer a amamentação isso. exclusiva até os 6 meses e começar a introdução alimentar de novos alimentos aí a partir dos 6. E aí entra essas frutinhas, aí entra aquele feijãozinho amassado. Eu brinco aqui com Nádia às vezes, com Solange também, que a primeira comida de panela da minha filha foi até um pouquinho calórica. Foi um caldinho de dobradinha. Agora a dobradinha sem nada de porco, né? Foi uma dobradinha bem temperadinha, bem caseira, com temperos sem serem industrializados.
E a criança dali pra frente, ela comeu só comida de panela. Né? Ela não largou o peito, ela continuou mamando até os 3 anos. Mas toda comida de panela que você oferecesse, feijãozinho amassado, Ela aceitava. arrozinho com caldinho, toda sopinha que eu fizesse, ela aceitava. Ela não foi uma criança, até hoje, ela não é uma criança de gostar de iogurte. Veio comer chocolate agora, depois de velha, porque chega na adolescência, parece que fica Isso. querendo as coisas. Mas na infância, doce era uma coisa que ela realmente não queria. Lancheirinha de escola, frutinha ela levava. Às vezes ela queria levar bolacha seca. Mamãe, uma bolachinha, só pode. Eu falei, leva bolacha. Mãe, mas pode mandar bolacha pra menina na escola. O que é que tem? Deixa ela levar. Porque ela come a bolacha e come a fruta a depois. fruta. Sempre associado. Mas ela era rara na escola. Né? E Na verdade, o contexto escolar era salgadinho. Salgadinho. Era isso que eu ia mencionar E agora. todinho. Era isso que eu ia mencionar. Suquinhos de caixa, né? Isso. A gente vê que essa cultura na escola ainda é muito, Muito. assim, na verdade nem existe nessa cultura na questão de reforçar essa questão da alimentação Uhum. saudável. Eu acho que algumas escolas, retiraram aquelas cantinas que vendiam refrigerante Isso. A Coxinha. maioria ainda tem. para evitar, mas só que são poucas Poucas. escolas, né, que não É uma Não mudança tem que está esse acontecendo olhar. bem lento. Não tem esse olhar. E aí eu queria até mencionar uma escola que eu trabalho, que faz um papel maravilhoso, que é o Abrace. O Abrace, ele tem essa cultura da nutrição saudável, realmente. Então, assim, a gente não permite industrializados, a gente não permite açucarados. É Muito algum bom. trabalho que a gestora Kátia faz, que acho que é aqui no Cabo. Eu, particularmente, eu não conheço outra escola que tem essa conduta, que o Abrace vem. É um trabalho difícil, porque assim, a gente quebra muita cabeça em relação a manter isso, né? Mas as crianças, assim, elas são maravilhosas. Eu peguei o trabalho já de outra Nutri, caminhei, e assim, as crianças já estavam totalmente disciplinadas de saber o que pode, o que não pode, o que é saudável, o que não é saudável. Isso é, Isso muito é bom. maravilhoso. viu? Isso, então assim, é um trabalho maravilhoso realmente. E as crianças, ela tem já de levar a frutinha, de levar o suquinho da fruta, de levar um sanduíche, de levar um cuscuz. Olha que Ah, é, delícia. cuscuz, batata, Minha inhame, gente, cuscuz macaxeira. na escola Isso, pode. franguinho com cuscuz. Tem gente que tem vergonha de mandar Vergonha. cuscuz pro menino. Lá eu já percebo que quando vai a mãe manda algum lanchinho assim que não é permitido, a criança ela já fica mais tia, Envergonhada. hoje eu trouxe isso aqui, mas ela não é saudável, né? Não é saudável. Então assim, ela já tem esse conhecimento. Então, se todas as escolas trabalhassem a infância dessa maneira, a gente teria um índice de obesidade menor, de diabetes menor. Porque é muita criança diabética, é muita criança obesa. Muita mesmo, assim, de você pensar, meu Deus, sabe? É porque o chique é comer coxinha, né? Você levar uma frutinha, uma banana, uma laranja, você já Isso. fica escanteado naquele O meu grupinho, filho né? levou uma vez uma banana até hoje. Acho que zombaram ou algo. Ele, mamãe, nunca mais eu levo banana pra escola. Ele era bem miudinho. Até hoje. Mas, Ele não gente. levou mais banana. Ele até leva se eu partir assim com leite, mas ele leva a banana em si pra descascar e comer. Ele não leva. Então daí você já tira de como é a cultura do lanche escolar, né? É complicado. Nádia, vamos dar uma pausinha aqui pra Sim, gente dar um oi pra vamos. todo mundo que tá na live. Vamos Deixa eu ver aqui no Facebook, tá com a gente o JP Filho. Bom dia, Deus nos abençoe ricamente a todos. Benícia Silva tá aqui também acompanhando, dando bom dia, pessoal. A gente teve aquela quebra da live, né? E aí eu tô com 2 telas de live aqui pra poder dar conta de não perder quem tava antes. Deixa eu ver aqui. Emily Bia, nossa querida Emily. Morrendo de Cheiro, saudade dela, um cheiro Emily. enorme. Tia Rubi também tá aqui acompanhando. Raquel Fortunato tá acompanhando a gente aqui também. Gemilda Barbosa. Ouvintes, Luciano Max, nossos ouvintes aí, tem um fã-clube aí do nosso querido Isso. coordenador. Eu boto caldo quinor no arroz, faz Ah. mal. Eu acho que já foi inclusive respondido aqui. Troca esse industrializado aí. Começa Por a fazer Vamos retirada. dar Um naturais. açafrãozinho, uma páprica. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Rafaela Lima tá aqui acompanhando também. Gemilda disse, bom dia meninas, estou na escuta. Sheila Nascimento tá acompanhando. Joelma Lima dando bom dia. Joelma Olha, Lima. minha mãe. Olha, minha amiga, viu? Cheiro, Joelma. Blitz 4450 tá aqui dizendo, bom dia meninas, estou na escuta. Roberto Silva do bairro do Ibura. Oxe, Muito mulher sem bom. fronteira, viu? Muito bem, bom dia. 1, 2, 3, eu, tá aqui acompanhando a gente. O Willamis Fabrício, nossa querida Mônica Apolinário tá aqui acompanhando também. Lá de Olinda, viu? Anunciada. Domina aí as comidas. As Mônica, viu? guloseimas. Ai, ai, É, ainda tô ai, ai, ai. sentindo aquele sabor, viu? Do lanchinho. Aquele pudim primeiro. Eita. Ai. Vamos Foi lá, uma guerra, continuando viu? aqui, foi. Anunciada Moraes tá acompanhando a gente Lá de Água Preta. Isso. Nossa querida Veridiana Duarte tá aqui dando bom dia, meninas. Feliz dia. Bom Monique dia. ainda disse aqui pra gente, bom dia, um excelente, maravilhoso sábado pra todos.
Deixa eu ver quem mais. Luzinete Moura tá aqui também acompanhando. Aldamari Santos. Moniquinha ainda disse, coisa boa. É isso, só tomava café com açúcar mascavo. Com esforcinho consegui tirar totalmente e agora só tomo café sem açúcar. Muito bem, Bom Mônica. exemplo, viu? Vou seguir o seu exemplo. Devagar. Vamos Vai devagar. diminuindo. Isso. Bom dia, meninas. Parabéns pelo programa, nossa querida Leide Medeiros. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Mônica ainda disse aqui, ó. O programa tá maravilhoso com essas orientações alimentares. Perfeito. Luzinete Moura tá aqui também. Deixa eu ver. Eu não sei como é isso. Tem que beber muita água. Minha avó, minha mãe quase não bebia água. E nunca tiveram doença nenhuma. Morreram bem velhinha. Ô, Luzinete, faz água é importante. Não pode deixar de beber, não. Com certeza, principalmente agora, né? Nesse clima que a gente tem vivenciado de quente, frio, ou seja, a gente tem que beber, faz Isso. parte. Qual é a quantidade mínima? A gente pode fazer um cálculo, né, pelo peso. Então, a gente tem uma estimativa de 30 a 40 ml, 30 a 35, 40, dependendo do seu nível de atividade, mas vamos botar 30 pelo peso corporal. Então, se você tem 60 quilos, você pode estar multiplicando 60 por 30 e aí vai dar a quantidade de litros de água por dia. Olha aí, que boa dica. A gente vai depois escrever isso aqui na live. Como Vamos comentário, anotar, verdade, viu? já. Agora, os comentários, gente, eu só pedi uma gentileza. Vocês que estão comentando na live, depois vocês voltam lá, depois que a live estiver terminada, e deixa teu comentário, porque aí fica fixo. Fica fixo. Os E- comentários que são feitos durante a live, quando a gente encerra, eles se apagam. Exatamente. E outra coisa, se você ainda tiver dúvida alimentar com alguma coisa, coloca aí, deixa teu comentário, que posteriormente, assim que a nutricionista tiver um tempinho, ela vai lá e responde, tá? Tem mais gente, né, Nádia? Eita, temos, Tem. vamos lá. A Leandro Lira tá aqui dizendo lá. A tava Leandro muito- Lira, Isso. esposa da mocinha que veio aqui, Lira, Dani Lira, não. Eu acho É, que Dani. É Dani. Não estou conseguindo assistir aqui, mas eu acho que foi logo no comecinho, quando a gente estava aí atualizando a live. Veridiana Duarte está aqui dizendo a importância da alimentação saudável para prevenir doenças futuras, que é o que a gente vinha falando aqui, né? Isso, com certeza. Deixa eu ver aqui que mais. Na verdade, a gente tem que fazer um reforço de que a conexão deu uma quebra aqui, né? Logo no início do Isso. programa, nas duas lives. A gente teve uma pequena oscilação, mas estabilizou. Eu acho que quem está acompanhando a gente a partir daí não está tendo mais tanto problema. Deixa eu ver aqui se alguém mais fez comentários aqui depois disso. Não, encerramos. Bom, Atualizado. então veja só, né? A Veridiana falou uma situação bem interessante, né? A gente tem que ter uma boa alimentação hoje, equilibrada, saudável, para que a gente possa minimizar aí os danos futuros, né? De doenças causadas, inclusive, pelas questões industrializadas aí, que a gente diariamente, pela correria da vida, às vezes a gente quer pecar pela praticidade e deixa de olhar essa questão que é muito mais saudável, né? Exige um pouco mais de você, mas se você conseguir equilibrar seu cotidiano, reservar um tempinho aí para preparar o seu alimento saudável, coloca aí uns marmitex, Que é né? o planejamento, né? Que é o Que é plan- fundamental, organização e planejamento. E daí, né, você consegue fazer alguns congelamentos, que eu vou perguntar daqui a pouquinho, a nossa querida nutricionista, fazer uns congelados, uns marmitex aí, porque quando nesse momento de correria, tu vai lá, ó, e pega esse marmitex, que é o que eu tenho feito, viu, gente? Eu tenho cozinhado, feito os Facilita muito. marmitex aí, que na correria dá para aproveitar. Mas ainda assim, eu tenho que aprender muito ainda com essas dicas aqui, né, de ter essa rotina muito mais saudável. E daí, Dani, ó, tá lá em Dani agora, Karine, como é que faz essa questão do congelamento, né? Para essa questão prática, né? Isso. Eu sempre falo, se você tem planejado, você não erra. Né? Você chega em casa com fome, às vezes você vai pegar o que tiver mais fácil ali. Seja o que for. Você tá com fome, você vai comer. Quando você tem essa organização de planejamento, você consegue manter. Principalmente para quem faz a dieta para emagrecimento. Né? Então, qual a dica que eu dou? As carnes. O frango, por exemplo, você pode já temperar ele, fazer desfiar todinho e colocar em porções. Quem prefere deixar a marmitinha pronta, pode fazer da semana, tá? Não estraga, 7 dias. Então, aí você pode estar cozinhando os legumes, fazendo o franguinho lá desfiado e colocar as porções. O arroz e feijão e deixar congelado. E na hora de fazer sal, descongelar. Pode ser em banho-maria ou micro-ondas. Eu particularmente prefiro em banho-maria, porque eu acho que fica mais molinho, fica mais suculento do que no micro-ondas, fica mais sequinho, tá? Então, as carnes podem ser preparadas também em porções. Desfiar o frango e colocar em saquinhos. Existem saquinhos com zíper que você acha facilmente em qualquer loja de embalagem. Você coloca a porçãozinha. Os vegetais podem ser cozidos, tá? Eu só não recomendo realmente os folhosos. Realmente tem que ser feito na hora. Mas aí a batata, cenoura, chuchu, tudo pode ser cozido. A beterraba. Colocar em porçãozinhas e deixar e só tirar no momento de sair.
tá? Para lanches, a gente tem a praticidade dos lanches que são shakes, para quem gosta, né? De facilidade. Às vezes as pessoas têm dificuldade do café da manhã. E aí tem o que a gente chama de... É um cremezinho que se faz com chia e iogurte. Você deixa a chia com o iogurte de um dia para o outro na geladeira. E pela manhã você só recheia com frutas, com mel, com caldo de chocolate. É um café da manhã maravilhoso que deixa saciado, né? Pela questão da chia e da aveia. Então, assim, são várias coisas que a gente pode estar aplicando no dia a dia que facilitam. Então, ter pronto, ter preparado, facilita muito o dia a dia de quem quer fazer essa reeducação alimentar, né? E com relação às folhosas que você falou, doutora Karine, eu pelo menos tenho um hábito em casa de que quando eu compro as folhas, eu já higienizo todas. Isso, E é aí eu ideal. guardo elas Já deixa em quantidades menores. Né? Que aí quando eu preciso manusear, no dia a dia, eu vou tirando essas pequenas quantidades, não Isso. abro as outras na geladeira, que elas duram um pouco mais, inclusive. E outra opção é a salada de pote, que pode estar sendo feita Perfeito. também, que já Isso. pode deixar até o folhoso, ele fica sempre em cima, né? Isso, E aí que você é pra pode estar não absorver o montando caldo. as porções. Isso. E aí pode entrar o milho, pode entrar a ervilha, pode entrar palmito, pode entrar batata doce. E você já deixa os potinhos prontos na geladeira e já tem o Isso. almoço pronto do dia. Perfeito. Inclusive é muito bonito de se ver esses potes folhosos aí, viu? Dá É uma uma inveja, porque delícia. eu ainda, apesar de gostar, né, de alguns alimentos, mas não tenho esse hábito de comer mais salada, por exemplo, algo mais leve. Tem que ser uma coisa mais equilibrada. mais... O ideal pra gente seria que 50% do prato fosse composto de salada. E aí entre os vegetais crus, os cozidos, os folhosos. E a outra metade seria o carboidrato. Né, a proteína, o arrozinho, o feijão. Eu ainda não estou nessa linha aí, né? Mais organizadinha dos folhosos. Mas eu estou introduzindo aos poucos, porque eu praticamente não comia nada. Alface, raríssimo. Você acredita que eu era uma pessoa que eu comia péssimo, tá? Minha mãe que não me deixa mentir. Eu era horrível, horrível. Assim, quando eu comecei a fazer nutrição, todo mundo... Como assim? Nutrição, Como assim? não acredito. Porque como eu sempre gostei de academia, então eu entrei mais por esse foco, né? Nem pensando em alimentação, entrei mais pelo foco de academia, de entender do assunto. E aí me apaixonei por nutrição e eu comecei, Acaba não, que você eu se vou... reeduca. Isso, você começa a aprender. Porque assim, com o meu primeiro filho, realmente eu errei muito, assim, em questão de alimentação. Segui muito a dica do médico falar, então assim, meu filho começou a introdução alimentar muito cedo. Então quando eu tive o segundo, eu já fiz tudo diferente. Então eu acredito que tudo é questão de você realmente querer essa mudança, esse hábito, né? Muito Então assim, cultural eu não mesmo, comia né? beterraba, eu não comia... Ai, meu Deus, é horrível. Então assim, hoje meu prato é metade salada. E não foi algo fácil, foi algo que eu fui trabalhando, foi algo que eu fui... Ah, hoje eu vou começar com tomate e vinagrete. Então eu colocava o vinagrete todo cortadinho, assim, pra tentar comer. Hoje eu como tranquilo. Porque assim, o meu paladar ele se habituou. Então realmente é algo que eu digo assim, é um trabalho de formiguinha. Você vai ter que ir Isso. construindo esses É hábitos. muito da insistência no dos dia a pais dia. também na infância, né? A Isso. criança às vezes faz careta, rejeita de primeira vez, rejeita a segunda, a terceira vez. Se E não tivesse insistência... Para a criança, eu trabalho realmente- assim, eu sempre digo, a paciência é o segredo. Né? Eu digo aos pais, menos expectativa e Isso. mais paciência. Isso. Paula, Para a gente dizer que uma criança recusou um alimento, a gente tem que oferecer ele umas 10 vezes, em preparações diferentes, em dias variados, para entender que essa criança não quer aquele alimento realmente. Paula mencionou que a mãe dela fez um mix que era maravilhoso. O do suco. O do suco. Em casa, esse mix era beterraba, cenoura, laranja e às vezes colocava tomate. Gente do Ai, céu, Deus. quando criança. Hoje eu tenho um Sabe certo... qual é a diferença? certo na verdade, trauma, nesse sabe? preparo? A gente, pronto, é duas comparações que eu faço, mãe e minha tia. Minha tia fazia um suco de beterraba que parecia uma papa, né? Muito Que ele grosso. fica pouco e aí grosso, fica isso. aquela areinha da beterraba, que ela é um Isso. pouco arenosa. Não fica pro paladar agradável de tomar. Não é nem pelo sabor, Tá porque eu muito pelo menos terroso. A beterraba assim, é né? docinha. eu né? adoro o sabor da beterraba. Agora, aquele arenosozinho realmente incomoda um pouco, principalmente o paladar da criança. E aí, o que minha mãe faz, na verdade, é dividir nas proporções melhores, né? E a beterraba, você entra com o nutriente dela, mas não fica arenosa, porque ela faz bem coadinha. Bem tira aquela proporcional areinha. também, né? E bem proporcional. Não é uma beterraba inteira para um copo de suco, né? Que eu acho, sempre achei exagerado da parte da minha tia. Mas, enfim. Hoje eu só tomo, né, assim, como a beterraba, se for na forma de suco e pouco, mas ainda como ela crua, assim. Ela raladinha. Eu tive o trauma da beterraba Como eu também. Eu acho que vejo. toda mãe fazia isso, né? Porque a mãe ia fazer a mesma coisa. Eu tenho um trauma de beterraba, que hoje eu como assim também, mas eu como. Agora, Que tem era o uma suco coisa- de beterraba, anemia, beterraba, Isso, anemia, beterraba. é. E por incrível que pareça, a beterraba ela não é uma fonte grande de ferro, né? Todo mundo acha que é e não é. Então a gente tem esse Ela, na mito, verdade, né, de é ferro da beterraba isso, e que isso. não é. Na verdade, o que ajuda muito ela na nossa própria imunidade, associando ela aí com a vitamina Isso. C, né? Junto com o espinafre. Mas, enfim, a minha filha tem um hábito, Nádia,
que desde pequenininha, que eu acho, isso ela leva pra vida, ela nunca perdeu. Deixou algumas frutas, ela perdeu o hábito de comer como que ela comia pequenininha, mas o alface, ela pega a folha do alface assim na mão, abre, espreme o limão, Isso quase eu a faço, banda do limão, faz a trouxinha A assim trouxinha. e come. Ela só come alface dessa maneira. Né? E eu acho incrível, porque são dois sabores que pro paladar da criança ninguém imagina que ela vai querer, né? Que é o suco do limão espremido na hora ali. E o próprio alface, que não é uma coisa que criança habitualmente come. Né? E ela carrega isso com ela até hoje na adolescência com muita tranquilidade. Ela E eu mesmo tem a tempero a minha curiosidade. salada assim, Paula. É muito melhor com limão, né? É outra coisa que eu ia fazer, justamente a pergunta para a doutora Karine. Essa troca do limão, do vinagre pelo limão. Né? Muita gente usa ainda o vinagre. Em casa no tempero em geral. E a gente já criou esse hábito dentro da gente, tanto minha mãe quanto da minha casa, de trocar o vinagre pelo limão. Qual é a diferença, doutora, de um para o outro? O limão, ele tem o aporte da vitamina C, que ajuda nessa absorção aí, né, do ferro, como eu te falei. Ele ajuda nessa absorção. O vinagre, ele não é uma opção ruim. Qual que é o problema do vinagre? Sempre optar pelos orgânicos e o de maçã. Por quê? Hoje a gente tem uma composição de, não só do vinagre, mas de diversos alimentos que possuem substâncias químicas ali embutidas. Então, existem qualidades de vinagre péssimas. E aí a gente compra sempre o mais barato, né? Exatamente. Então, como a gente sempre olha o preço, né? Então, assim, o de maçã ele já é um pouquinho mais caro do que o vinagre de álcool. O orgânico já é bem mais caro do que o normal. Então, assim, na sugestão é melhor o limão, tá? Mas a gente tem opções boas de vinagre que podem ser usadas. Mas aí, realmente, em questão de custo-benefício, ele sai bem mais caro. E o limão deixa um saborzinho maravilhoso. no E tempero o da gente. vinagre. E o vinagre, na verdade, ele também tem um sabor, né, para o paladar bem diferenciado, mais né? azedinho. Principalmente de álcool. E o Ele é cheirinho, bem- né? Assim, um pouco... Ai, como eu posso dizer? Que até... É o cítrico, né? É o A parte cítrico mais- e o cheirinho dele é diferenciado. Então, quem não tem o hábito não vai gostar. Eu não como salada com nada, acredita? Nem tomate, nem vinagre, nem nada. É só salada. Se tiver delícia. vinagre, sal, eu Então, não você como. está no nível AA, top mais, tá? Aí, Nádia, eu vou aprender a consumir. Apesar de que eu acho que o limão, como É a Nádia perfeito. falou, não faz É realmente mal. por questão de paladar, que eu não gosto, Isso. mas assim, é perfeito. Sim, Agora, pela o questão café da eu tô absorção. comigo, Nádia, Eu porque tenho na verdade eu consumo adoçante, né? Eu não consumo açúcar há muitos anos, mas eu não consegui tomar o café ainda sem ser adoçado pelo adoçante. É um patamar ainda que eu ainda vou atingir. Estou tentando. Sol que está em casa, acho que ela já consegue tomar um café sem o açúcar. Eu acho, salvo engano, ela disse isso, né? Então aqui temos Ai, uma ai, com ai. açúcar, eu com açúcar, só Uma Sol que está aí adoçante. liberada do... E nosso coordenador, viu? Não toma com açúcar, não. Eita, Eu observei que lá amor fora no cafezinho de hoje. Tomou café fortíssimo. Que meu café é forte. É, mas ele, sem açúcar. mas ele tem aí, né, tido uns hábitos diferenciados, né? Porque ele posta aí correndo, É. fazendo exercício, então faz parte da mudança de hábito. Tá dando pisa pra gente, viu, Nádia? Quizá um dia eu também consiga chegar a esse nível, porque eu não consigo ir daqui para ali. Todo dia eu digo que eu vou fazer uma caminhada, mas só em pensamento. Tem sido em pensamento. E daí, né, essa mudança de hábito, de uma forma geral, mesmo que seja estranha ao nosso paladar, mas que é necessário, e começa a introduzir aí aos pouquinhos. Eu praticamente só comia cebola, um tomate. Depois foi inserindo aí Isso. um pouco de alface, mas também regado a limão. Porque o vinagre, não, pra mim, não dá tanto sabor quanto o limão. Nádia e a gente passou da hora. Eita, pronto, então Já. rapidinho, gente. Eu vou deixar aqui aberto as considerações finais da nossa querida nutricionista aí pra vocês, né? E dizer onde é que a gente pode achar ela no Instagram, se ela faz atendimento online, se ela faz atendimento presencial, enfim. Vou deixar aqui que ela diga aí pra vocês. Em caso de dúvida, deixa teu comentário aí, que posteriormente, assim que possível, ela tá te respondendo, tá? E compartilha, participa, aproveita, vai lá no canal do YouTube do Oxo Aperta o Mulher. sininho. Aperta o sininho, gente, porque a gente precisa atingir, né? 1000 seguidores. 1000 seguidores, número para que a gente possa estar em todas as plataformas, chegando com muito mais conteúdo para você, né? Que é muito importante a gente se empoderar de informação, porque aí a gente já troca esse óleo aí, ó, diminui a quantidade, né? Já substitui esses temperos industrializados por alimentos mais saudáveis. Já troca o vinagre pro limão, já toma o café sem açúcar. Vai fazendo aí aos pouquinhos. Toda aproveita mudança é essa dieta. progressão. E toda mudança é progressão, né? O mínimo que você consegue mudar
tá progredindo, né? A gente tem que pensar assim, qualquer mudança é progressão. Pronto, Melhora. Karine. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, foi maravilhoso, né? Bem descontraído nosso papo. Tá, eu tô no Instagram, no meu Instagram é karine.h.lima. Nutri, e lá tem um linkzinho que vai direto no meu WhatsApp, tá? Para quem marcações de consulta, atendimento presencial e online, tá bom? Atendimento tanto infantil, atendo crianças, né? Desde da introdução alimentar, e trabalho na parte de emagrecimento e metabolismo também, tá? Só particular, plano de saúde, PPI? Plano de saúde não, porque é uma burocracia o plano de saúde. Entendo. Eu ainda tô na luta ainda, mas ainda não. E aí, qualquer dúvida que tiverem também, pode estar deixando no Instagram do Moleque. Depois eu vou estar lá dando uma olhadinha, respondo a todo mundo, tá certo? Ficou alguma dúvida, algum esclarecimento ou informações, pode estar no link do meu Instagram, direto vai pro WhatsApp, tá bom? Perfeito. E a gente agradece, né, a estreia dela aqui no Oxe Mulher, trazendo essa informação de grande importância para você, tá? Então, gente, um bom final de semana para vocês e até o próximo Até o próximo sábado com mais um tema super importante pra gente estar aqui fechando o nosso maio laranja, né? Isso, Nádia? Isso. Com um convidado especial. E a gente fica com o nosso encontro marcado a partir das 8 horas, ao vivo, no próximo sábado. Agradecendo já a Karine e a todos vocês que participaram ao vivo aqui nas nossas lives e pelas ondas da Rádio Caneta FM. Bom fim de semana! Beijo, gente.